Olá, vamos conversar um pouquinho sobre algumas questões importantes relacionadas ao curso de medicina veterinária? Quando a gente pensa nas disciplinas que são ministradas ao longo da graduação, a gente sabe que existem dois fatores que estão sempre acontecendo em conjunto. De um lado, nós temos os alunos se queixando da grande quantidade de matérias, da sobrecarga mental que isso traz, da necessidade de estudar muito intensamente uma diversidade de assuntos ali que pode dificultar a obtenção desse conhecimento. Por outro lado, nós temos também a queixa de que existem muitos aprendizados que são necessários, que são vistos como necessários e que não são oferecidos formalmente no curso de graduação. Então, é muito comum, por exemplo, que o aluno se queixe de algumas disciplinas específicas que ele precisa cursar. Para que eu vou aprender biologia celular? Para que eu vou aprender ética no curso? Para que eu vou aprender, enfim, uma série de queixas diferentes que eu já ouvi. E, por outro lado, mas a gente não aprende nada sobre a psicologia para lidar com o tutor, para lidar com momentos de dificuldade, a gente não aprende muitas vezes sobre empreendedorismo, a gente não aprende sobre, enfim, uma série de quesitos aí que são considerados importantes hoje em dia para o profissional que entra no mercado. A gente precisa ter em mente que o curso de graduação ele vai nos oferecer um conteúdo técnico específico daquela profissão para te formar e te tornar capacitado para ser médico veterinário, independente da especialidade que você vai querer seguir. Então, quando a gente tem essa experiência na graduação, a gente precisa aprender aspectos, né, dessa gama muito ampla de assuntos diferentes, entre aspas, para que seja possível ir construindo aí os nossos bloquinhos de conhecimento e nós cheguemos ao final do curso com uma bagagem mínima necessária para a inserção no mercado de trabalho. O aprendizado, ele vem principalmente pela repetição. Então, a partir do momento que eu começo a acompanhar mais casos, que eu começo a lidar com mais desafios, que eu começo a ver e a rever uma série de situações. Então, por exemplo, para alguém que atua na área de laboratório clínico, quando você vê uma célula esquisita pela primeira vez e depois você encontra novamente num outro exame de um outro animal, na patologia, quando você vê uma breuba lá numa necrópsia e, de repente, chega depois um outro caso com uma lesão muito parecida. Na clínica, quando você atende um animal com uma manifestação clínica super estranha e ali daí um tempo você encontra o animal com um histórico parecido, com uma manifestação clínica parecida, isso vai facilitando esse aprendizado. E isso vai nos tornando mais seguros para entendermos quais são as condutas que nós podemos adotar dentro daquele contexto. Então, quando a gente pensa no curso, existe essa incompatibilidade entre o que a gente enxerga ser necessário pelas exigências do mercado e o que a graduação oferece. A mudança de um currículo na medicina veterinária é bastante complexa, e essa mudança precisaria ser dinâmica, porém, isso dificultaria bastante o ensino na universidade. Imagina se para cada turma que entra no curso de medicina veterinária, você tem um currículo diferente, você tem uma disciplina que é oferecida para um, não é oferecida para outro. Então, isso dificulta bastante esses aspectos. E, de toda forma, ainda assim, ainda que o curso oferecesse muito mais informação para nós teríamos essa sensação de que, nossa, é muita coisa para aprender, é muita coisa para dar conta, como é que eu vou fazer, como é que eu vou lidar com tudo isso? Porque além do ensino, né, além da aprendizagem que deveria acontecer em sala de aula, é necessário também um processo de avaliação para saber se o aluno alcançou os requisitos mínimos para ser aprovado naquela disciplina. Então, o que eu sugiro para vocês é que quando vocês se depararem com essa sobrecarga de conteúdo, com essa sensação de que é coisa demais para aprender, vocês se lembrem que o aluno também tem responsabilidade sobre a eficácia dessa aprendizagem. Como professor, é muito comum, a gente muitas vezes estrutura aulas, organiza trabalhos e uma série de outras atividades pensando de uma maneira mais ampla no que o aluno vai aprender com aquilo, e os alunos fazem o trabalho de qualquer maneira, copiam o trabalho uns dos outros,
fazem grupos grandes e aí um ou dois fazem o trabalho e os outros ficam só na aba. Você planeja uma aula prática, o aluno não vai na aula. Então, assim, existe um déficit de responsabilização, de autorresponsabilização pelo resultado da aprendizagem dentro do ambiente universitário. E isso é uma cultura que é muito forte e vem sendo criada na gente desde a época escolar. Geralmente a gente atribui aquela disciplina que a gente vai bem a um professor que a gente se relaciona melhor, e a disciplina que a gente vai mal a um professor que a gente não suporta. E aí a gente deixa de compreender a importância do nosso papel ativo nessa aprendizagem. O quanto eu estou interessada em saber aquele conteúdo e me dedicar àquele momento que eu estou, pelo menos dentro de sala de aula, a prestar atenção no que o professor está compartilhando. Então, vamos refletir um pouco sobre isso e entender que, para além de se queixar de todas as coisas que eu gostaria, porém não tive a possibilidade de ter contato durante a graduação, o objetivo da universidade também é formar um adulto autônomo, capaz de buscar o conhecimento que ele precisa para um melhor desenvolvimento profissional. Não deixa de comentar aqui o que você pensa sobre isso e a gente se vê no próximo vídeo.